Oi, ao vivo? Sim, estamos ao vivo. Olá, boa noite. Bem-vindos ao Live Literatura. Após um breve período sem produzir uma live, em função de matrimônio, em função de readaptação com o fuso horário brasileiro. Nossa, estou exagerando. Mas enfim, gente, estou tentando me reorganizar para continuar periodicamente produzindo uma live semanal voltada para o universo literário. Bem-vindos ao Live Literatura. Eu sou Maurício Chames e eu faço lives ao vivo e não uso dublê. Eu estou retomando essa atividade de produzir semanalmente uma live, uma web crônica sobre o universo literário para vocês, comentando um pouco sobre uma proposta que eu achei muito interessante. Na verdade, eu já tinha me proposto a fazer uma live sobre isso anteriormente, mas aí em função de casamento, lua de mel. Um casamento, na verdade, também é que nem uma live, né? É ao vivo e sem dublê. Mas em função dessas ocupações todas, eu acabei deixando essa ideia que eu tenho para a live de hoje mais em segundo plano. Mas agora eu vou compartilhar essa ideia com vocês. Eu estou aqui olhando se eu estou realmente ao vivo. Eu estou um pouco grilado com o meu Wi-Fi, coisas de quem faz lives ao vivo, não usa dublê e precisa se virar com as pirotecnias. Acho que está tudo ok com a... Acho que está tudo ok com o meu Wi-Fi. Gente, quando eu tive a oportunidade de participar do evento Universos Paralelos no dia 5 de outubro na Unila Salle, e eu tive a oportunidade de ministrar uma oficina sobre lives literárias, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas vinculadas com a educação. Aliás, a proposta do evento era discutir a possibilidade de transformar a cultura pop em ferramenta didática, como, por exemplo, quadrinhos, games e a própria literatura. Uma das pessoas com quem eu conversei durante essa minha experiência, uma pessoa que fez a minha oficina, era uma menina professora de letras, muito simpática por sinal, que me relatou uma atividade curiosa com a qual ela propôs para os seus alunos. Casualmente, a gente conversou bastante sobre isso porque eu achei engraçado uma coisa que ela relatou. E eu comecei a pensar assim exatamente porque o Live Literatura ele tem essa proposta de abordar o universo literário. Entenda-se aqui no Live Literatura literatura como uma literatura de ficção e não livros técnicos ou biografias, enfim. Eu e outros. Na verdade, eu não sou formado em letras, mas eu e pessoas formadas na área de letras consideram a literatura de ficção, qualquer tipo de leitura de ficção, enfim. Mas eu achei interessante uma coisa que ela disse, que às vezes podem ser, livros lúdicos podem funcionar na formação de leitores. Inclusive, ela me falou de um livro que me fez voltar muitos anos atrás, voltar na minha infância. O livro Onde Está o Wally? Ela me comentou uma coisa muito curiosa, porque esses livros onde você tem que procurar um personagem, e não só o Wally, também... Opa, um acidentezinho aqui. Tem um outro livro com essa proposta, Onde Estão Charles e Dai. Também mais ou menos uma proposta parecida com Onde Está o Wally. No caso, você tem que achar a Lady Di e o Príncipe Charles ao longo de vários personagens nos quadrinhos. E que isso também auxilia na formação de leitores. Na verdade, essa ela está fazendo mestrado, essa menina que fez essa oficina comigo, e a tese dela é justamente sobre isso, como livros com essa proposta lúdica podem
catapultar e impulsionar na formação de novos leitores. Eu achei interessante. Assim como também uma outra proposta que uma outra menina que também estava na oficina comentou que a possibilidade, essa outra menina, gosta muito da proposta do RPG, daquele jogo RPG, como um instrumento didático. Então surgiu um debate interessante ao longo da oficina, como de repente poderíamos pegar, de repente, o livro Onde Está o Wally e encontrar o Wally em determinada situação. Nesse livro que eu mostrei para vocês, a temática é um passeio na história. Então ele aparece na Roma Antiga, na Grécia Antiga, no Japão feudal. Tem que achar o Wally ali. E como poderia ser essa mistura de um RPG ou uma continuação de uma história, dependendo do cenário de onde o personagem está. Eu achei isso muito curioso. Eu acho que na verdade, o evento inteiro, eu acho que ele foi bem satisfatório nesse papel de obrigar, de repente, os educadores, trocando uma ideia com pessoas e suas oficinas de determinadas áreas, como transformar isso num instrumento didático. Então, eu tinha que quando eu fiz uma live no mês de outubro comentando sobre a minha participação nesse evento Universos Paralelos, eu me dei conta que eu não tinha falado sobre essa experiência e eu acho interessante. Então, não necessariamente a formação de um leitor, de um futuro grande leitor ou escritor, está vinculada com a contação de histórias. Eu acho que também esses livros lúdicos, eles podem. As contações de história com certeza são importantes, mas esses livros lúdicos, eu acho que eles também têm um papel interessante e muitas vezes a gente não se dá conta disso, não é debatido como um livro com essa temática pode aguçar a criatividade de uma criança e transformá-la futuramente num grande leitor ou escritor. Então tá, gente, eu não tenho muito mais o que falar nessa live. Eu ainda estou um pouquinho enferrujado com essa coisa de fazer vídeos ao vivo e sem dublê. Sou agora um cara casado e tenho coisas de casa para cuidar. Talvez eu até tenha resolvido começar uma live assim em cima da hora para não lavar a quantidade de louça que eu tenho que lavar, mas enfim, coisas de um casamento. Eu sou Maurício Chames, eu faço lives ao vivo, eu não uso dublê. Te convido para curtir o Live Literatura e acompanhar as web crônicas semanais sobre o universo literário. Obrigado, boa noite, um abraço. Meu Deus, eu não consigo concluir essa live. Concluir, aqui tá o botão. O cara sem óculos é meio cegueta, né?